Olá, muito boa tarde para você que nos assiste o Consulta ao Doutor. Hoje tem tema jurídico, a gente vai explorar o direito imobiliário. Hoje quem tira as nossas dúvidas é o advogado Dr. Diego Sanches. Não saiam daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá, para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, o Consulta ao Doutor já está no ar e hoje nosso tema é jurídico, direito imobiliário, tudo que estiver aí em torno de locação, compra e venda, ações de despejo, vida em condomínio, tudo isso você pode perguntar aqui no Consulta ao Doutor de hoje. Eu estou aguardando a sua participação no telefone 0 operadora 11 3337 5886, também pelas nossas redes sociais, lá no Facebook você acessa Consulta ao Doutor, vai encontrar nossa página, curta, compartilhe, o tema está sempre atualizado, o tema do dia está sempre lá no ar, então comente fazendo a sua pergunta, escreva na linha do tempo, mande mensagem particular. Você também pode interagir através da minha página do Facebook, facebook.com/DeniseLuque. Estou te esperando lá no meu Instagram também, @DeniseLuque. Claro, agora você consegue assistir a toda a nossa programação ao vivo pelo canal da HIT no YouTube. Isso é muito legal e é fácil, olha só. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. E hoje, para tirar todas as nossas dúvidas aí sobre o direito imobiliário, quem conversa conosco é o advogado, Dr. Diego Sanches. Doutor, obrigada por ter vindo, é sempre uma alegria te receber aqui. Boa tarde, Denise, obrigado pelo convite mais uma vez. Fico feliz de estar aqui hoje também. O tema é extenso, né? Daria para a gente ficar muitos programas aqui falando sobre o direito imobiliário. Mas vamos começar pela locação. É uma das principais demandas hoje que se tem no direito imobiliário? Certamente, Denise. Hoje, atualmente, a gente encontra muito mais demandas, muito mais procura nas locações no dia a dia, né, do que as próprias compras e vendas, né? Mas a locação realmente ela tá em auge. Já a gente fala da importância também nesse trâmite de compra e venda, de ter um profissional ali. Parece que é uma coisa muito fácil, né? Pois é. Tem a condição, quer comprar o imóvel, não é tão fácil assim. De repente, essa propriedade já pertence a outra pessoa. Que tipo de documentação você tem que ter? Ainda aqui no Brasil acontece uma coisa que é muito comum, que a pessoa não ter a documentação ali da casa, a propriedade é dela, ela tem um documento ou outro, mas não tem aquilo ainda registrado, né? Já a gente entra nessa questão, mas vamos começar pelas locações, doutor. Há diferenças se a gente fala de uma locação residencial ou se é comercial? Sim, tem diferença. Primeiro que quem está querendo alugar um imóvel, locatário, então pretendente locatário, ele precisa saber para que ele vai se utilizar. Se for para comercial, uma locação não residencial, ele precisa verificar se aquele imóvel atende ou não ao que ele precisa. Porque por vezes ele precisa de um ponto comercial, um ponto industrial e uma casa residencial ela não atenda, né, a ele. Então tem muitas diferenças. A própria lei ela traz algumas regras específicas para a locação residencial e não residencial. Perfeito. É lógico que o valor também... O valor altera também. Diferente, sim, né? O valor altera. Normalmente, as locações não residenciais, as comerciais, elas têm um valor um pouquinho mais alto. Elas são um pouquinho mais caras. Vamos começar pela locação, então, residencial. A pessoa quer morar naquela casa ou naquele apartamento, no imóvel, enfim. O que ela precisa? De que tipo de documentação? Ainda hoje precisa-se de fiador? A lei ela dá algumas possibilidades de garantia, né? Que o locador, o proprietário do imóvel, então ele pode pedir para o inquilino, né? Para o locatário. O fiador é uma das garantias. Tá? Então, ainda é uma das mais usadas, mas ele pode também, se o locador
autorizar, se o locador aceitar, ele pode oferecer até 3 meses de garantia ou seguro-fiança, né? Então, a lei ela dá algumas possibilidades. O fiador é uma delas e ainda é bastante usual, é bastante comum, né? Agora, o que ele precisa de documentação, ele precisa apresentar para o proprietário do imóvel que ele tem condições de pagar aquele aluguel, o proprietário então vai exigir isso dele, vai exigir que ele comprove onde ele trabalha, onde ele está morando atualmente. Então, é bom que ele tenha em mãos alguns documentos para mostrar que ele é um bom inquilino, que ele é um bom pagador, né? Então, provavelmente o proprietário vai pedir uma pesquisa para ver se ele não tem nenhum débito na praça, se ele não deve para ninguém, né? Então, é importante que ele tenha isso em mãos já, que facilita. Perfeito. Deu tudo certo, chegaram num acordo, precisa ter um contrato? É importante que tenha. O contrato, a locação, ela pode ser feita verbal, a lei não proíbe, mas é importante, tanto para o locador como para o locatário, que tenha um documento, porque esse documento ele vai estabelecer as regras, né, da locação. Então, no dia de amanhã, né, então, se tiver alguma discussão, eu já tenho as regras estabelecidas, né, entre os dois. Isso é importante no contrato, principalmente com relação ao estado do imóvel, né? Porque se eu não tenho um contrato, um documento escrito, eu não consigo estabelecer como o locatário encontrou o imóvel no início. E aí, lá na frente, o proprietário do imóvel fica um pouco mais vulnerável para exigir essa devolução, né, do mesmo estado. E para o locatário também é importante, porque ele prova as condições que ele encontrou o imóvel, né? Então, ele tem que devolver da mesma forma que ele encontrou. Se ele tem um contrato especificando como isso foi feito no início, então fica mais fácil de provar e resolver lá no final. Fotos? O ideal é ter fotos? Fotos é importante. Tá. Tanto a vistoria fotográfica quanto a vistoria escrita, porque você muitas pode vezes descrever, né? porque muitas vezes a fotografia ela não mostra o estado da pintura, um estado de algum móvel, se for o caso, né, de algum móvel que esteja no imóvel. Ah, perfeito. Você pode inclusive locar com mobília. A mobília. Isso, e aí exatamente. Você precisa entregar em condições, ela tem que estar, você tem que deixar descrito quais as condições, qual o estado que ela se encontra naquele momento, né? Perfeito. Nesse meio tempo, para que servem as imobiliárias? Elas são importantes? Tá. Elas é que vão administrar, então se houver algum problema, é ela que vai cobrar essa pessoa? Como é? A imobiliária ela é uma intermediadora entre locador e o locatário. Então, normalmente, o locador ele deixa com a imobiliária para que ela localize alguém que esteja disposto a alugar o imóvel. A imobiliária tem uma carteira de clientes que facilita isso, né? Então, a primeiro momento, a imobiliária consegue alugar talvez de uma forma mais rápida do que o locador diretamente, sozinho, né? Além disso, é importante que o locador, quando ele vai deixar o imóvel para uma imobiliária, que ele conheça essa imobiliária, né? Para saber se é uma imobiliária que já está há algum tempo estabelecida, que é uma imobiliária que não tenha problemas, né, de administração, porque ela é quem vai analisar a documentação do inquilino, ela que, em caso, como você disse, em caso de atraso, ela que vai efetuar a cobrança desse locatário. Então, é importante que você conheça o trabalho da imobiliária, porque você está entregando a administração do seu imóvel para essa imobiliária, né? Perfeito. Quem é que fica com o pagamento do IPTU? Tem que transferir para o nome da pessoa para quem você alugou a casa, a água, a luz? O IPTU, a lei ela determina da seguinte forma, que é obrigação do locador efetuar o pagamento do IPTU, a não ser que esteja no contrato. Se tiver no contrato falando que a obrigação é do inquilino, então essa obrigação é do inquilino, que ele pague o IPTU. Então, a responsabilidade passa para ele, mas é óbvio que a prefeitura sempre vai cobrar do proprietário do imóvel. Então, é importante que o proprietário esteja de olho para ver se esse IPTU está sendo pago ou não, né? Com relação à água e à luz, é importante que faça a transferência para o locatário. Por quê? Uma vez que tenha algum problema futuro, a responsabilidade pelo pagamento do consumo de água e de luz, ele vai ser de quem realmente utilizou, né, o serviço, e não do locador, do proprietário do imóvel, né? E uma vez que também o inquilino, o locatário, desocupe o imóvel, é importante que ele faça a retirada do seu nome, porque ele mesmo consegue fazer. Tá. Então, para evitar maiores problemas futuros, né, que tenham consumos ainda em nome dele, né?
É lógico que dessa taxa do IPTU, ela vai ser diluída nos meses aí da taxa do aluguel, né? Então, mas fica a responsabilidade do proprietário. Melhor que seja assim, né? Porque se houver um débito, é muito ruim ficar em débito com... Pois é, eu sempre aconselho os proprietários a fazer o seguinte, cobre do inquilino, o inquilino te paga, ele paga para você o valor do IPTU e você paga. E você paga o IPTU, exatamente. Então, é administrado pela imobiliária, vai no boleto do aluguel do inquilino, o aluguel mais o IPTU. Então, aí o proprietário, ele resolve e ele efetua o pagamento direto com a prefeitura. O mesmo com a taxa de condomínio? Taxa de condomínio é a mesma coisa. É importante que o proprietário saiba que esse condomínio está sendo pago. Então, para ele é melhor que ele fique mais seguro, né? E para o inquilino também é importante que ele saiba que esse condomínio está sendo pago, porque senão ele tem outros problemas dentro do condomínio, né? Ele não teria acesso às áreas, algumas áreas comuns, por exemplo, utilização de salão de festas. Então é uma via mesmo de mão dupla. Exatamente. Então o inquilino ele tem que, uma vez que ele paga para o proprietário deve pagar para a administradora do condomínio, o locatário, o inquilino, ele tem que saber se está sendo pago ou não. O não pagamento dessa taxa do condomínio, ela implica em quê, doutor? Você falou da restrição até de algumas áreas. Isso é polêmico? Isso já é bem determinado? Se o locatário não efetua o pagamento da taxa de condomínio ou IPTU, se tiver no contrato que é dele a responsabilidade, ele pode ser despejado. Porque a lei de locações, ela fala que o locatário tem que pagar o aluguel e os encargos da locação. E os encargos da locação são todos esses pagamentos que circundam, né, que estão em volta do aluguel. Então, IPTU, taxa de condomínio, água, luz, tudo que estiver envolvido no imóvel. Tá? Então, se ele não efetua o pagamento, além das penalidades do contrato, multa, né, atualização monetária, ele pode sim ser despejado, pode ter uma ação de despejo contra ele. Numa locação residencial, nós estamos falando de um contrato que tem mínimo de meses de duração? Não tem um tempo mínimo. A lei, ela fala que a partir de 30 meses o locador tem alguns benefícios para uma locação. Qual que é o intuito do legislador, o intuito da lei? Que as locações elas sejam com um tempo um pouco maiores, porque não é vantagem para o inquilino ficar mudando de ano em ano, o custo é alto. Então, o legislador ele dá uma vantagem para o locador de que o contrato seja pelo menos com 30 meses, 2 anos e meio. Então, para o locador é importante que faça com pelo menos 30 meses, porque a partir do 30º mês ele pode solicitar que o locatário desocupe o imóvel. E ele não precisa dar outras razões, né, dar motivos para isso. O locatário pode pagar o aluguel pontualmente, pode manter o imóvel, mas se ele precisa do imóvel para qualquer que seja o motivo, ele pode pedir o imóvel de volta, né, a ocupação do imóvel novamente. Entende? E se for um período menor? Ele não pode. Então, a lei ela restringe isso, só se ele tiver algum motivo, se o locatário, por exemplo, for inadimplente, se ele precisar para uso próprio, né, para uso dos seus familiares, aí ele pode. Mas sem nenhuma outra razão ele não poderia. Ah, perfeito. Tem muitas pessoas que ainda perguntam isso, eu acho legal que a gente debata, até no nosso último encontro, houve essa pergunta, acho que é legal colocar de novo aqui à mesa. Uma família que durante muitos anos está morando na mesma casa, uma casa está alugada. Ela pode se sentir no direito, muitas vezes, de permanecer ali, de parar de pagar essa taxa. Às vezes, a relação entre o proprietário e a pessoa que está alugando fica tão realmente estreita, uma amizade, que por tantas décadas que está no mesmo lugar, que, não, agora é como se fosse minha. E aí, como se fosse, a pessoa acha que é dela a casa. Isso acontece? As pessoas acreditam assim? Tem muita gente que acredita. Por ficar muito tempo no imóvel, acha que já tem direito à propriedade do imóvel. Mas uma vez que você tem a locação, que tem um contrato de locação, isso não dá ensejo, não pode fazer com que a pessoa acredite que seja dela realmente. Então, não daria direito a, por exemplo, uma ação de uso capião, né? O locatário não teria esse direito. Por ter o contrato de locação, eu não tenho direito à propriedade do imóvel. Ele tem direito a usar o imóvel, mas não à propriedade. Perfeito.
Tem uma outra pergunta que se repete bastante aqui, aí queria aproveitar e fazer. A telespectadora ligou, mora num terreno sem documentação, era uma herança, enfim, era de uma pessoa que já faleceu. Quer saber como é que faz para regularizar? Porque a gente entende que se não tem o documento, às vezes tem maneiras de provar isso, mas Sim. precisa regularizar? Precisa. É importante que ela faça a regularização e aí precisaria, para poder dar uma consulta mais... Detalhes, eu precisaria ver os Lógico. documentos. Mas provavelmente, se tem o falecimento de alguém, seja mais fácil fazer por meio de inventário para transferência dessa propriedade para quem seja vivo. Se não tem como fazer essa regularização por meio de inventário, somente por ação de uso capião. Mas a ação de uso capião dá. Aliás, tem até um prazo agora para se fazer o inventário, se não pagar multa. Sim. E é uma das questões aí que rodeiam o direito imobiliário. Sim, é muito comum, a lei, ela reduziu o prazo, hoje eles são de 60 dias para que eu faça o inventário sem pagamento de multa. Ainda é um prazo curto, ao meu ver, né? É um prazo curto, porque a pessoa está envolvida com emoção, a perda de um ente, e já tem que racionalizar tudo, e já tem que racionalizar aquilo, mas é o que a lei determina. Então, até 60 dias para pagamento do imposto e a regularização, né, do inventário, que pode ser feito, dependendo do caso, judicialmente ou via cartório, né? Mas sempre precisa de um advogado para consultar e para fazer a assessoria, né? Precisa de um advogado. A pessoa que mora numa casa, então, alugada, o proprietário, que era com quem, de repente, ela tratava tudo, falece. E aí essa casa vai fazer parte de um inventário a partir daquele momento. Há um medo, tem justificativa para um medo desse contrato se romper, dessa casa ser vendida? O locatário, ele fica sempre preocupado. Eu pagava para o proprietário, agora ele faleceu, tem alguns herdeiros. Eu estou pagando para quem eu deveria pagar realmente? O locatário, o inquilino, ele tem que se certificar de que ele está pagando realmente para a pessoa certa. Se esse imóvel é administrado por uma imobiliária, é mais fácil, porque ele continua pagando pelo boleto bancário. Agora, se ele pagava diretamente, ele precisa se certificar. Se tem vários herdeiros, ele precisaria pagar para todos os herdeiros, ou pelo menos que eles dessem uma autorização. Se tem dúvida, ele precisa fazer o pagamento em juízo, porque aí ele fica resguardado, ele se resguarda. E onde é que essa pessoa pode ir? Para muitos herdeiros, de repente todo mundo entrou em contato e falou, olha, a partir de agora você paga para mim, viu? Se ele está com essa dúvida, ele precisa ir ao fórum ou procurar um advogado, dependendo do caso, ele consegue diretamente, senão ele precisa de um advogado e fazer o pagamento em juízo, porque assim ele se garante, ele paga o aluguel e depois os herdeiros se resolvem, para ver para quem vai esse dinheiro, qual proporção, mas pelo menos a obrigação do inquilino de pagar o aluguel, ele cumpriu. Ele não pode deixar de pagar o aluguel porque ele não sabe para quem pagar. Se ele tem a dúvida, ele paga judicialmente. E a responsabilidade é dele ir atrás dessa informação também. Ainda que ninguém se apresente, ele não pode morar numa casa que não é dele, que o combinado era o pagamento dessa taxa e simplesmente parar de pagar. Exatamente. Jamais o inquilino pode deixar de pagar o aluguel. Se ele está na dúvida, deposita judicialmente. Perfeito. Aí ficou combinado, então, por esses herdeiros, que essa casa vai ser vendida, mas tem um contrato em vigência. E aí? Ele precisa, o inquilino, ele tem o direito de comprar esse imóvel, então ele tem a preferência. Então, quem é o proprietário agora, os herdeiros, no caso, ou o inventariante, se ainda está no momento de partilha desses bens, ele precisa dar preferência para esse inquilino. Então, ele precisa informar qual é o valor desse imóvel e as condições que ele está oferecendo para o mercado, para todo mundo. Então, se esse inquilino quiser comprar e uma outra pessoa quiser comprar na mesma condição, o inquilino ele tem preferência na compra. Tá? Se o proprietário não der essa preferência ao inquilino, ele pode discutir isso judicialmente. Então, dá para cancelar essa? Dá para cancelar. Dá para cancelar. Se ele depositar, se ele mostrar o dinheiro e depositar judicialmente o valor que foi pago pelo anterior, né, pelo adquirente, ele tem a preferência em comprar. Né? Perfeito. Então, precisa sempre dar preferência para o locatário. E isso é bem legal, porque a gente ouve alguns casos, mas ele vendeu, nem me comunicou, me enganou. Né? Então, exatamente. É bom ficar atento. Agora, quando é que acontece a ação de despejo, já que a gente está falando dessa questão
de locação residencial, né? A pessoa mora ali, de repente ela não quer atrasar aquele pagamento, ela não está priorizando uma outra coisa, até porque a gente sabe que moradia é prioridade, mas ela se apertou. O que dá para fazer antes de acontecer uma ação de despejo? É importante que o proprietário tenha... Ele verifique realmente a situação, né? Para ver se o inquilino é por exemplo, um inquilino que sempre atrasa, se é um inquilino que mora 10 anos e nunca atrasou. Então, são situações e situações, né? A lei, ela sempre valoriza, hoje, ela valoriza muito a conciliação. Então, o Código de Processo Civil, que nós temos em vigência hoje, ele determina que se realizem audiências de conciliação para tentar resolver o problema sem o Estado, né? Sem o fórum, o juiz, ele decidir. Então, é importante que o locador tenha essa consciência e tente fazer um acordo, porque para ele também é melhor, porque toda a demanda judicial, todo o processo é desgastante para todo mundo, né? Não é vantajoso nem para o inquilino nem para o proprietário, né? Agora, em muitos casos não tem jeito, ele precisa realmente ingressar com a ação e aí ele reclama isso judicialmente, ele vai precisar ação de despejo. Com a exceção do despejo para uso próprio, ele precisa da contratação de um advogado, ou, dependendo da situação, ele pode ter o advogado do Estado, mas ele precisa... Para uso próprio, ele também tem que comprovar que é para uso próprio. Ele tem que comprovar, não adianta ele falar que é para uso próprio e alugar para uma outra pessoa, não pode, tem que ser para uso próprio realmente. Tá. Já a gente entra mais nessa questão do despejo, de quanto tempo isso demora, de quem está do outro lado também, né? Então, tem quem está esperando, porque precisa morar naquela propriedade, Sim. né? Já você fala essa questão do tempo. Doutor, enquanto eu me preparo para dar um recadinho, vamos falar um pouquinho da locação comercial. Você falou que a pessoa que vai alugar para um comércio precisa ver a região, a cidade aí, né? Eu não sei como é que funciona no resto do país, mas em São Paulo a gente tem se pode ou não pode ter determinado tipo de comércio, né? Tem que tomar todo esse cuidado. Dá para... Você está abrindo um negócio próprio, de repente. Você fala para aquela pessoa que você está alugando que é para um determinado fim, é para um objetivo, um comércio. E aí você muda de ideia e faz outro. Isso pode, não, uma vez que é comercial, tanto faz o que você vai fazer ali. Conta um pouquinho pra gente. Tá. A alocação não residencial, então a alocação comercial, ela precisa se verificar alguns pontos importantes e verificar principalmente se esse imóvel ele atende aquilo que o empresário, né, que o comerciante ele deseja. Agora, se ele informa uma determinada atividade e realmente ele pratica outra atividade, isso pode acarretar na rescisão desse contrato. Então, uma vez que ele alugou para tal finalidade, ele precisa cumprir com aquilo. Isso pode ser considerado, inclusive, como uma infração do contrato e ele pode responder por suas penalidades. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco tem mais bate-papo. Até já! Nós estamos de volta hoje falando sobre o tema jurídico, que é direito imobiliário. Aproveite para participar do programa pelo telefone 0 operadora 11 3337 5886, também pelo facebook.com/consulta ao doutor, ou então facebook.com/Denise Luque. Estou te esperando por lá. Hoje eu tenho o prazer de receber o Dr. Diego Sanches, que é advogado. Doutor, aluguei um imóvel para fazer um comércio. E o proprietário está vendo que o negócio está indo muito bem, está supondo, de repente, os lucros desse negócio e aí está quase arrependido do tanto que ele cobrou de aluguel. Quando é que pode ser feito o reajuste? Pode-se reajustar deduzindo os lucros de quem está ali naquele negócio? O reajuste, ele é feito, por isso a importância de ter um contrato escrito, né? O reajuste, ele deve ser feito anualmente pelo índice que estiver no contrato. Normalmente se fala no IGPM, que é o índice de mercado, para reajuste do aluguel, mas é uma vez ao ano.
No término do contrato, do período que está no contrato, então se você fez um comercial, normalmente se faz por períodos anuais. Então se você fez um contrato de 12 meses, no término desses 12 meses, então o contrato passa a ser, ele já terminou esse prazo e passa a ser para o prazo indeterminado, o locador ele pode pedir um reajuste do valor do aluguel. Mas o valor do aluguel que ele vai solicitar não é sobre o valor que o inquilino recebe, né, por conta do uso, mas é pelo valor do imóvel, né? Então ele é proporcional ao que o imóvel vale realmente, né? Então, mas é muito comum. Avalie, tem uma pessoa que é experiente avalie esse imóvel. Então é importante que fique claro que o locador, o proprietário, ele não tem participação dos lucros do inquilino, né? Ele recebe pelo quanto o seu imóvel vale, né, realmente. Perfeito. Né? Aí, esses reajustes, eles são dá para conversar sobre eles, reduzir aqui, ajustar ali, então vamos aumentar um pouquinho esse contrato para você não ter o próximo reajuste muito perto, como que é? Dá para conversar. Esses reajustes que são anuais, eles são muito... Acontecem sempre, né? São anuais, esses são mais complicados, né, de se conversar, mas depende muito do momento econômico também que o país ele enfrenta. Então, em momentos de crise maior, o índice ele aumenta, né? Então, o valor do aluguel também ele acaba aumentando muito, né? Então, chega ao ponto do valor do aluguel ser maior do que o valor de mercado daquele imóvel mesmo. Então, é o momento do locatário conversar com o proprietário para ver se ele consegue um abatimento, um desconto, né? Agora, quando vence o contrato e vai fazer um novo período, é negociação, porque o locatário ele tem que tentar permanecer no imóvel pelo valor que ele costuma pagar ou com pouco reajuste. Para o locador também é importante que ele permaneça com um inquilino que sempre paga o aluguel pontualmente, que mantenha o imóvel. Óbvio, né? Se o valor está muito defasado do de mercado, ele precisa reajustar, né? Não estou defendendo só o locatário, né? Mas ele precisa reajustar também. Mas no momento que a gente encontra, né? Que a gente se encontra na economia, acho que vale a conversa, vale um acordo para permanecer a locação. Se é um bom inquilino, né? Que pague pontualmente, vale a pena conversar sim. A gente já falou aqui outras vezes, essa é uma relação que é construída, né? Ela é construída. Então, e é importante ter um bom relacionamento, porque uma hora você precisa do entendimento da outra pessoa, porque pela lei, de repente, ela pode tomar determinadas atitudes e ela pode não tomar se ela entender o teu lado e esse relacionamento estiver bom. Exatamente, né? Exatamente. Mudanças. Então, a gente não falou sobre isso na parte residencial, mas acho que dá para falar dos dois agora. Preciso fazer mudanças para o meu negócio acontecer nessa casa. O ponto é ótimo, a localização é maravilhosa, mas para eu fazer minha lanchonete aqui, eu preciso fazer mudanças aqui. Você não tem que entregar do mesmo jeito que você encontrou. Pode fazer essas mudanças se você garante que depois vai devolver do mesmo jeito que estava. Nunca fica do mesmo jeito, né? Mas daquele jeito, ou dá para, na parte residencial também, a casa dos meus sonhos é de outro jeito, e eu tenho condição de mudar. Pode fazer? O locatário, para ele fazer qualquer tipo de benfeitoria no imóvel, seria importante para ele, até para uma certa precaução, que ele comunique e peça a autorização do proprietário. É obrigação desse locatário, quando ele desocupar o imóvel, devolver o imóvel para o proprietário, para o locador, que esteja nas mesmas condições, igualzinho, tem que ser igual ao início. O problema algumas benfeitorias que ele precisa fazer, principalmente na comercial, às vezes ela acaba sendo estrutural e acaba inviabilizando. Vamos supor, ele aluga um salão comercial e vai fazer uma pizzaria. Então ele vai construir um forno. Dificilmente ele vai conseguir depois devolver nas mesmas condições, né? Então, igualzinho, sem danificar nada, Pode ficar parecido, Pode mas ficar igual parecido. É quase impossível. Pois é, então é importante que ele, para fazer, que seja transparente, para ele já ir construindo uma relação de confiança com o locador e informe, eu quero construir, eu quero fazer alguma alteração no seu imóvel, porque assim ele se resguarda, né, de lá na frente ter algum tipo de problema, né, uma reclamação do proprietário. Agora, vou usar de novo
o exemplo do negócio, porque eu acho que tem uma diferença. Para o meu negócio acontecer, eu preciso fazer essas mudanças. Só que além de eu fazer essas mudanças, o proprietário permitiu, tá? Eu quero que ele abata da taxa aí de aluguel. Pode? O locador ele não é obrigado a abater. Muitas vezes ele o faz, né? Ele dá esse desconto para o inquilino, porque a benfeitoria acaba por acrescendo, né, o imóvel. Então, o imóvel passa a valer mais por conta daquilo. Então, para o locador, ele verifica que aquilo é vantajoso e faz isso. Mas ele não é obrigado, porque se é alguma benfeitoria que é exclusivamente para o uso do locatário, então a construção do forno de pizza, se o locador entender que aquilo não é interessante para o imóvel dele, ele não precisa pagar por aquilo. Agora, o locatário, ele pode pedir uma ajuda, um abatimento para trocar o piso do imóvel, porque é um piso muito velho. Então, o locador, ele pode ajudar por conta que aquilo vai valorizar o seu imóvel, né? Então, depende do caso, depende da situação. Perfeito. Milton, aqui de São Paulo, te pergunta quais são os riscos de alugar um imóvel sem o intermédio de uma imobiliária. Tá. Locação, sempre existe risco. É impossível, Milton, né? É impossível, Milton, falar que uma locação não tem risco, porque é negócio. O que a imobiliária, o que um advogado dessa área tenta fazer é minimizar, chegar ao próximo do zero o risco. Mas mesmo com a imobiliária, isso vai existir sempre. A importância é que se faça uma verificação, que se analise a documentação de quem é o inquilino. Normalmente, as imobiliárias, pelo menos com um médio ou grande porte, elas têm um departamento jurídico próprio. Então, em caso de algum problema que tenha nessa locação, ele tem assessoria jurídica dessa imobiliária, dessa intermediadora, o locador, né? Então, ele acaba por economizar em caso de algum problema lá na frente, né? Se ele não tem essa intermediação e deu algum problema e aconteceu alguma discórdia entre locador e locatário, ele vai precisar contratar um advogado. Às vezes essa imobiliária tem já um departamento jurídico. Por isso que é importante que ele saiba escolher também a sua administradora, né? Ele precisa confiar no trabalho do advogado, no trabalho da equipe como um todo, né? Da administradora. E se a casa está para alugar numa imobiliária que você não confia, vale a pena pegar um advogado de sua parte para fazer essa análise. Sim, isso não impede também. Você pode solicitar o locatário também, ele pode solicitar que analise as cláusulas do contrato, para que não fique de uma coisa só que o locador também está pedindo, né? Tem que ser uma coisa conversada, uma coisa... Esse contrato de aluguel, geralmente ele é de fácil entendimento ou está escrito no juridiquês? No juridiquês. O que acontece é assim, o contrato de locação, ele é firmado normalmente por duas pessoas físicas, locador e locatário. Então, ele tem que ser fácil, de fácil compreensão. Eu já vi alguns que são mais complexos, talvez até para dificultar o entendimento de uma das partes, mas a gente não pode afirmar isso, né? Então, a regra é que seja simples. Hoje, o juridiquês, ele está deixando um pouquinho de lado, né? Então, a ideia é que todo mundo tenha acesso aos termos, né, do contrato, que se entenda. Importante que, se tiver alguma coisa que o locador ou locatário não entenda, que perguntem, né, para que não tenha dúvidas e não tenha nenhum problema futuro, né, no contrato. E é uma coisa que dá para ajustar, dá pra ajustar, né? Então, olha, você está dizendo que essa frase significa isso, mas vamos melhorar isso, que é para eu poder bater o olho e já entender? Acho que dá para fazer isso, claro, né? Lógico, dá sim. Perfeito. Tem várias perguntas chegando aqui. Outra é: entregar o imóvel antes do término do contrato gera multa? Em regra, sim. A não ser que no contrato fale que não. Mas, em regra, você tem que... O contrato, normalmente, os contratos, eles estabelecem a multa de 3 aluguéis. Só que ele é proporcional ao tempo que falta o vencimento do contrato. Antes, tinha uma dúvida, porque a lei, ela deixava aberto. Falava que a multa era de 3 vezes o valor do aluguel. Mas acaba não sendo justo, porque o locatário, o contrato é de 30 meses, ele ocupou por 20 meses, ele tinha que pagar 3 aluguéis como multa. Não, se ele cumprisse 5 meses, ele pagava 3 vezes o valor do aluguel. Então, a própria lei, ela alterou, falando que é proporcional ao tempo de descumprimento. Então, se o seu contrato for escrito e lá estabelecer a multa, ele é obrigado sim. Mas essa multa nunca pode ser superior a 3 vezes o valor do aluguel. Mesmo que esteja escrito no contrato? Mesmo que esteja escrito no contrato.
Perfeito. E aí está escrito no contrato e você não tem conversa com quem você está fechando o negócio, tá? Assina, deixa, e se for o caso, porque também você não sabe se você vai entregar a casa antes, aí Sim. recorre um advogado. E aí você procura um advogado para discutir essa cláusula. Perfeito. Vamos voltar na questão do despejo, doutor. Isso é muito sério, porque às vezes há até ameaças do locador, né, que é o proprietário. E eu quero saber se essas ameaças, então, de repente a pessoa atrasou, foi pouco, tentou conversar, não conseguiu, até deu um prazo, vai pagar com a multa, às vezes nem venceu o segundo. Eu quero saber quais são os limites, o que a lei fala? A partir do primeiro dia de atraso já pode entrar com a ação? A lei, essa é uma dúvida recorrente, realmente. A lei ela não fala em tempo de atraso, ela fala em atraso. Então, se tiver realmente com um dia de atraso, o proprietário, o locador, ele pode ingressar com ação de despejo. Não é aconselhado, até por vezes o inquilino ele paga com boleto bancário, então se ele tiver com boleto bancário ele pode pagar em até 30 dias com a multa que está no contrato, então não é vantajoso, né? Então se espera 2 meses ou 3 meses, depende da situação, né? Mas a lei ela não fala o tempo de atraso para ingresso da ação de despejo, tá? Mas pelo menos tem que vencer o segundo aluguel, acho que é mais prudente. Porque a pessoa vai pagar com a multa, né? Ela não vai pagar o mesmo valor se ela pagasse em dia. Então, ela está sendo punida por pagar em atraso. Agora, se está atrapalhando a vida financeira de quem recebe esse aluguel, toda vez a pessoa paga faltando um dia para vencer o próximo. Então, aí é justificável. Ela pode entrar com ação, ela pode ingressar com ação, mas ela tem que ponderar para ver se é vantajoso para ela ou não. Porque também há um gasto, há um custo. Há o custo para ingressar com ação de despejo. Infelizmente, e o desgaste, né? O desgaste, provavelmente o inquilino deixa de pagar e vai pagar só depois da desocupação do imóvel. Então, o locador tem que ponderar, ele tem que verificar se é vantajoso para ele ou não. Né? Então, é importante que ele converse também com um advogado para que ele oriente e verifique o caso, né? O caso concreto. Quanto tempo pode se esperar para a ação se concretizar, acontecer? Essa pergunta é a pergunta que vale 1 milhão, porque ela é realmente muito difícil de responder. Depende de cada situação, cada caso. Eu tenho ações de despejo que se resolve com 3 meses, eu tenho ações de despejo que se resolve com 1 ano. Então, depende da situação, depende da localidade do imóvel, porque dependendo do lugar onde está o imóvel, é onde é a competência do fórum, então é um fórum específico, então cada fórum tem um tempo, tem a demanda, né? Porque, infelizmente, o judiciário ele está muito sobrecarregado de demandas, de processos. E então, quanto mais ações, mais tempo demora, né? Mas eu tenho ações que levam de 3 meses, eu tenho ações que levam 1 ano. É difícil de precisar, né? Mas... Como é que o locatário é notificado disso? Uma vez que aconteceu, foi para frente, logo que dá a entrada, mesmo podendo demorar tanto tempo, ele já é notificado? Ele é citado, então é enviado a ele uma citação, uma carta de citação ou por oficial de justiça. A lei dá preferência que seja por carta, até por conta de custo, é mais barato, né, do que o próprio oficial de justiça. Mas é dado a ele o prazo de 15 dias para que ele pague, tá? Ou então que ele conteste a ação. Então ele pode procurar um advogado também e contestar a ação. E se ele não fizer, aí isso pode acarretar numa sentença que decrete o despejo. Mas a primeira coisa é que é dado a ele um prazo para que ele efetue o pagamento. O intuito da lei não é de rescindir o contrato, é de prosseguir a locação. Então, o primeiro fato é dar a ele a oportunidade de quitar o débito. E ele pode quitar? Pode quitar. E aí fica tudo certo? Fica tudo certo. Se a ação ela for por falta de pagamento, perfeito, ele pagou o débito, a locação continua. Quais são os outros motivos que levam a uma ação de despejo? O término do contrato, né? Então, o proprietário pode pedir... não sai? Venceu o contrato, ele não desocupou, o proprietário o locador pode pedir para desocupar o imóvel, uma infração contratual, né? Então, por exemplo, se ele faz muito barulho no imóvel, muita reclamação, se é comercial e tem uma utilização diferente daquela que ele deu no início do contrato, então ele disse que era um ramo e é outro ramo, isso também ocasiona na rescisão do contrato.
Esse caso de término do contrato, sendo uma das justificativas para ação de despejo, entra naquele caso que muita gente acha, porque morou muito tempo ali, então é de propriedade. Às vezes até a pessoa fala, não, imagina, já é uso capião. É meu já, né? É meu. Realmente acontece. E é uma falha das partes, porque uma vez vencido o contrato, ele não tem mais um prazo específico, ele passa por a ser de prazo indeterminado. Não é que deixa de existir o contrato. Perfeito. Ele prorroga. Então, o locatário, ele tem a impressão de que uma vez que eu não tenho mais o contrato, agora é meu. Então, no primeiro contrato se estabelece aí, 30 meses. Venceu, vou renovar. Indeterminado. Ele não é renovado, ele é prorrogado. Então, ele bom. fica por tempo indeterminado. Uma vez que ele passa por tempo indeterminado, a locação continua com as mesmas regras daquele primeiro contrato. Mas o senso comum diz o quê? Venceu o contrato, eu não tenho mais o contrato. É o que se ouve. Mas isso não é verdade. O contrato ele se prorroga. Então, tem essa falsa impressão de que ele adquire a propriedade, mas não adquire. E aí o proprietário do imóvel pode pedir esse imóvel? Ele notifica, dando prazo mínimo de 30 dias para o inquilino desocupar o imóvel. E se quem mora também quer sair? Tudo bem, desocupa. Sem multa? Sem multa, porque o contrato já está vencido. Tá bom. Perfeito. O contrato já está vencido. Perfeito. Tem uma pergunta aqui que é bacana também. Uma pessoa aluga um imóvel para alguém sem a documentação, não tem nada, nenhum documento, não pediu nada, não registrou nada, sabe nada da vida da outra pessoa. Só que a pessoa não está pagando mais, ela quer pedir de volta o imóvel. Como é que faz? Ela tem duas saídas nessa situação. Ela pode ingressar diretamente com ação de despejo por falta de pagamento, mesmo não tendo o contrato escrito. Né? Pelo que eu entendi da pergunta, ela não tem o contrato escrito. Então, ela pode ingressar com ação de despejo por falta de pagamento ou ela notifica, dando o prazo de 30 dias também. E aí, uma vez que venceu esse prazo de 30 dias, ela vai ter novamente que entrar com ação de despejo. E aí, ela pode falar que é porque ela quer o imóvel de volta e porque a pessoa não está pagando o aluguel. Então, ela teria essas duas saídas. Como o inquilino dela não está pagando já os aluguéis, eu sugiro já o ajuizamento da ação de despejo por falta de pagamento, porque ela já pode ingressar com a ação, né? Então, ela não precisa esperar mais 30 dias. Tá. Não havendo esse contrato, nada impede, porque você já falou que não é obrigatório ter um contrato. Sugere-se, né? É bom que tenha, recomenda-se. Mas quem mora lá, então quem aluga esse imóvel, não pode achar que, olha, você não fez contrato, agora eu estou morando aqui, então vai ficar difícil para você fazer isso. A pessoa pode tentar argumentar disso, mas está errado. Está errado. A dificuldade de não ter um contrato é você provar a locação. Então, como que você vai provar? Testemunha, um recibo de aluguel. Então, se você recebe o dinheiro, você dá um recibo para a pessoa. Ela pode fazer depósito na sua conta. Então, são provas de que ela paga aluguel para você, ou que ela deveria estar pagando aluguel para vocês. Um e-mail, né, que a pessoa troca. Então, aí caso a caso, você tem que levantar o máximo de provas possíveis para provar que ela está alugando o imóvel. Você não emprestou, você não deixou ela morar simplesmente, né? É um aluguel, é uma locação. Faça um contrato. Faça contrato, é muito melhor. O Otávio César, mora em Campinas, no interior de São Paulo. Ele alugou um apartamento faz 1 ano. E aí ele conta que não posso sair porque no contrato diz que só poderei deixar o imóvel após 16 meses. Isso pode acontecer? Não. O que acontece é assim, é difícil eu falar de uma forma tão direta assim, mas não pode acontecer. O locatário, ele pode desocupar, desde que ele pague a multa. Provavelmente, no contrato dele, é muito comum que aconteça, se coloca um tempo mínimo, então um contrato de 30 meses, mas que se ele desocupar a partir do 16º, ele não paga a multa. Pode ser que seja isso no contrato dele. Mas se ele desocupar hoje, ele vai ter que pagar a multa proporcional ao tempo do contrato. Ele pode desocupar. Ele pode, ele vai arcar com os custos pela desocupação antecipada. Mas ele pode sim desocupar. Perfeito. Cada uma das partes fica com esse contrato, sim, né? O ideal é que sim. Você pode consultar. Tem que ficar com uma das partes. E quando tem a administradora, tem a imobiliária, se faz uma terceira via, né? Para que fique com a imobiliária também uma via. Perfeito. Tem telespectadora na linha, vamos atender, falar com a Irma, de São Bernardo do Campo, aqui em São Paulo. Oi, Irma, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta, o doutor já te ouve.
Então, eu gostaria de perguntar para o doutor que eu vendi uma casa e eu já desocupei a casa. Foi prazo de 2 meses para desocupar a casa, a imobiliária pediu. Só que eu tenho um filho que mora na casa, que a casa é um sobrado. Ele mora em cima e eu morava embaixo. E ele não quer desocupar a casa, entendeu? Já venceu os 2 meses e ele não quer desocupar a casa, já vai para o 3º mês já. Tá. E não tem acordo com ele, entendeu? E o proprietário está querendo a casa, né? Porque ele comprou. Boa sua pergunta, Irma. Obrigada pela participação. Um beijo para você e para o pessoal de São Bernardo do Campo, doutor. Situação complicada. Irma vendeu a casa que era dela, só que tinha o filho dela que morava na parte de cima, então desse sobrado. Ela desocupou, foi embora e o filho não quer sair de casa. É um problema. Esse contrato, provavelmente, ele estabelece uma penalidade em caso de não entrega do imóvel. O novo comprador, né, o novo proprietário, o adquirente desse imóvel, ele vai poder executar esse contrato. Se esse contrato ele estabelecer uma multa, ele pode cobrar a multa. Se ele estabelecer a rescisão do contrato, ele pode solicitar a rescisão do contrato e a devolução do dinheiro que ele já pagou, né? Pode ser até com algum acréscimo, porque teve um descumprimento. Agora, se o adquirente realmente ele quiser o imóvel, ele pode ingressar com uma ação para retirada do filho da telespectadora para que ele saia do imóvel. Não é despejo, porque o despejo é só para locação, tá? Mas ele pode sim ingressar no judiciário para que ele retire a pessoa que está ocupando ali. Seria uma ação de emissão na posse. Então, ele pode ingressar com a ação informando que ele comprou e que a pessoa não entregou as chaves. Aí vamos imaginar que a pessoa é um desgaste muito grande ter que fazer isso. A pessoa fala assim, olha, não tem como desfazer o negócio? Tem. O fato de desfazer um negócio é um contrato também. Então, você vai fazer um distrato, um contrato rescindindo o contrato anterior, né? Então dá para fazer também, dependendo da situação, é o mais aconselhável, né? Porque ninguém sai prejudicado e se resolve o problema, né? Perfeito. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco tem várias perguntas, doutor, que chegam no seguinte sentido. Tem um sobrado, fiz uma saída lateral, uma família mora em cima, outra embaixo, eu quero vender só a minha parte, só onde eu moro. Pode? No próximo bloco o doutor vai explicar. Até já. Nós estamos de volta hoje com o tema jurídico, que é direito imobiliário. Façam suas perguntas pelo 0 operadora 11 3337 5886 e pelas redes sociais que estão sempre passando por aqui. Curtam, comentem, compartilhem, escrevam lá pra gente qual é a sua dúvida. Você pode sugerir temas também a qualquer momento aqui no Consulta ao Doutor. Nosso especialista de hoje é o advogado Dr. Diego Sanches. Doutor, hoje é muito comum, sempre foi, né? Muito comum. Uma família mora no mesmo terreno, uma família mora numa casinha construída atrás, uma família mora na parte de cima do sobrado, a outra mora na parte de baixo. Uma saída lateral, de repente foi construída, enfim. A pessoa quer vender só onde ela mora. Pode. Essa é uma questão complicada, né? Em tese, a pessoa não pode, porque ela não tem documentação só da parte dela, porque ela tem documentação de toda a área, né? Existe agora uma nova tendência e que foi legislado, que é o direito de laje. O nome é até sugestivo, né? Que é a possibilidade de você construir em cima de uma outra área e ter a documentação separada, tá? Então, existe essa possibilidade, mas desde que você tenha a separação dos documentos. Se você não tem escritura sobre aquela sua área separada, você não pode fazer a venda. A venda de uma propriedade é só por meio de escritura pública. Se você não consegue separar por escritura aquela propriedade, você não pode fazer a venda dela, nem por contrato, né? Às vezes se faz aquele contrato de gaveta, né, que se fala, não é válido juridicamente, né? Tem que ser feito realmente por escritura. Casa muito antiga, que às vezes até a numeração de rua era outra, era número de lote, e era esse documento que se tinha, isso precisa ser atualizado? Dá para regularizar isso, né? A documentação muito antiga, nome da rua mudou, numeração mudou, bairro mudou.
dá para regularizar. A pessoa, se continua sendo com o mesmo proprietário, você precisa só de uma certidão na prefeitura, que eles vão falar que aquela rua chamava com o antigo nome, agora se chama assim, e aí você regulariza no cartório de registro de imóveis. Se for com outra pessoa, então na hora que você for fazer inventário, que você for fazer a venda, você acaba regularizando tudo isso com essa escritura, com essa certidão da prefeitura também, né? Então acaba se aproveitando, já que vai mexer com a documentação, acaba se já regularizando tudo, né? Mas com certidão da prefeitura se regulariza isso. Doutor, você falou do inventário aqui de novo, eu lembrei. Após o término, a conclusão, então, desse inventário, o imóvel precisa ir para o nome de uma pessoa que está ali dentro, um responsável, alguém, de repente são vários herdeiros. Quando é feito a partilha do que a pessoa que faleceu, do que ela deixou, então é feita a partilha e leva-se esse documento da partilha para registro, no cartório de registro de imóveis. Então, da forma que estiver lá no formal de partilha, se for feito judicialmente, ou a escritura de inventário, se for feito via cartório, é assim que o cartorário vai fazer o seu registro, a averbação e o registro. Agora, pode ser que tenha ficado para uma única pessoa essa propriedade, ou para várias pessoas. Se for para várias pessoas, vai ficar no nome de todas as pessoas que estiverem na escritura ou no formal de partilha. Então, se era uma única pessoa e agora partilhou para 5, essas 5 pessoas vão estar na escritura agora. E tem que fazer esse processo antes de vender essa propriedade? O ideal é que faça. Sim, tem que ser feito, porque alguém precisa assinar essa venda. Então, se faz o inventário para que agora os novos proprietários assinem a venda para um terceiro. Se paga um novo registro? Paga-se 2 registros nesse caso, que é o registro do inventário e o registro da venda. Então, são dois registros. São 2 atos separados, né? Então, um ato é a partilha dos bens, o outro ato é a venda. Então, quando houver venda? Quando houver venda. Se não tiver venda... Mas para colocar no nome dessas pessoas todas, não precisa? Um único registro. Um único registro? Um único registro. Paga aquele imposto de novo? No caso de inventário, o imposto é o ITCMD, que é Imposto de Transmissão Causa-Mortes. Tá? Que são 4% sobre o valor isso no estado de São Paulo. Paga-se 4% sobre o valor do que está sendo partilhado. Aí mais os custos de registro. Perfeito. E é um procedimento que tem que fazer, tem que ser feito. Senão atrapalha depois a venda, né? E acaba atrasando tudo. Um telespectador ligou para cá, disse que comprou um terreno, doutor. Pagou 31 mil reais. 30 mil reais ele pagou à vista. E R$1.000 ele se comprometeu, então pagou em notas promissórias. E aí ele atrasou esse pagamento e com quem ele estava negociando, então o proprietário ali, que ele não terminou ainda, não quitou, não quer conversa, ele quer saber como é que ele pode fazer, o que ele tem que fazer, se ele pode perder esse terreno por conta desse não pagamento de R$1.000. É desproporcional, né? O valor que ele já pagou e o valor que falta ainda pagar. O vendedor, ele precisa receber o valor que ele tem para receber, né? Então, se foi R$1.000 que ele tinha que pagar na época, precisa verificar o contrato para ver qual a penalidade pelo atraso, para pagar, para efetuar o pagamento e a quitação. Se o vendedor ele tivesse dificultando esse recebimento, porque pode ser que ele verifique que o imóvel agora vale muito mais do que por aquilo que eu vendi. Ele necessariamente vai ter que entrar com uma ação, então, para resolver isso, pagar judicialmente e exigir que o vendedor lavre a escritura, né, e passe para ele a propriedade. Mas o correto seria ele pagar com a penalidade do contrato e aí o vendedor assinar a escritura para ele. Ele não poderia, então, se recusar a isso. Perfeito. Telespectador diz que, então, num imóvel alugado, o inquilino sai com 4 meses de atraso, acredito que depois do fim desse contrato, então demorou esses 4 meses, deixou o quintal sujo e deixou um carro no quintal. O que pode fazer? Complicado, não é? Na verdade, ele teria que notificar esse ex-inquilino para retirar esse carro. Verificar, provavelmente esse carro deve estar com algum problema, com documentação atrasada, então ele precisaria notificar para retirada. Agora, ou então entrar em contato com os órgãos de
de trânsito, até para poder apreender esse veículo, né, se for o caso. Mas ele não pode, de forma alguma, entrar nesse carro e tirar, colocá-lo na rua. Tá. Porque se ele fizer isso e acontecer alguma coisa com esse carro, ele pode ser responsabilizado. De forma alguma, ele pode fazer isso. O ideal, nesse caso, era ele ingressar com ação de despejo, mesmo ele já tendo desocupado, e para que fique ali constando que foi abandonado aquele veículo lá. E aí, judicialmente, se toma alguma medida. Chegou uma pergunta aqui maravilhosa. A pessoa alugou o imóvel e fez da garagem um outro negócio. Então, ela alugou as vagas dos carros, que sejam 3, 4, às vezes à frente das casas antigas, tinha uma frente grande, né? Pode? Em via de regra, nos contratos falam que não pode ter sublocação. E você alugar a vaga da garagem do seu imóvel alugado é sublocação. Então, em via de regra, não pode, mas precisa verificar o contrato para ver se fala ou não fala de sublocação. Porque pode ser que no contrato autorize a sublocação, né? Mas se não tiver, realmente ele não poderia alugar essas vagas de garagem. E o contrário? Então, o proprietário vai alugar, mas já está sabendo, ou preferiu alugar para quem não tem carros, que não precisa utilizar essa garagem, e avisa, olha, só que a garagem eu alugo para outras pessoas, pode? Pode. Ele está alugando uma parte do imóvel dele, deixando expresso isso no contrato que ele não tem acesso, que ele não tem direito ao uso da garagem, ele poderia fazer isso sim. Hoje acontece muito essas construtoras comprarem um imóvel que é maior, tem uma frente grande, e eles constroem várias casas. Como é que a gente sabe? Esse desmembramento é legal? Pode fazer isso? Como é que a gente sabe se foi tudo feito nos conformes? Tá, depende de cada cidade, tá? Porque cada cidade tem uma regra de tamanho mínimo do terreno e do imóvel construído. Tá? Então, precisa verificar na prefeitura para verificar se essa propriedade, essa construção, ela está regular ou não, né? O que se fazia anteriormente era a construção e instituição de condomínios. Então, se via lá o número na frente, número 100A, 100B, 100C. Era uma única escritura e números separados. Toda vez que é ABC, são condomínios. Hoje a legislação não autoriza mais esse tipo de construção. Então, mas é importante que quem está comprando se certifique que tem a documentação discriminada do imóvel que ele está comprando, né? Realmente se é aquele imóvel e se ele tem essa divisão, né, na prefeitura e no cartório de registro. Dá para ter essa informação? Dá para ter essa informação. Se a pessoa não conseguir essa informação, procura um profissional, que o profissional ele tem acesso a isso. Na hora de comprar um imóvel, o que é importante? Quem corre mais risco? Quem está comprando e está dando seu dinheiro? A outra pessoa que está oferecendo, de repente, o único imóvel que tem? Como é isso? Tem uma parte que se sente mandando na situação? Como que é essa relação, doutor? Normalmente, quem está vendendo, ele está numa situação um pouco mais privilegiada, mais confortável, porque ele está com o imóvel, né? Normalmente, ele entrega a posse do imóvel para quem está comprando só depois que ele recebe todo o valor. Então, se eu puder falar em um favorecimento, uma vantagem, é de quem está vendendo, né? Mas é importante que ambos tenham acesso às informações de um do outro, né? Que então o comprador consiga saber desse vendedor se ele realmente é o proprietário do imóvel, se a documentação está correta, né? Se tiver um corretor nesse caso, como que está essa situação, se é um contrato bem elaborado, com prazo, né? Como a pergunta da telespectadora, um prazo para que ele entregue essa propriedade, né? Então precisa ter um documento que ele se comprometa com aquilo, né? Agora, do outro lado, o vendedor, ele tem que saber se o comprador tem condições de pagar. Mas, no fim das contas, se o comprador não efetuar o pagamento, ele não entrega a sua propriedade, né? Ou se ele entregar e fica pendente um valor, ele ainda tem a própria propriedade como forma de garantia da sua propriedade. Na escritura, tem alguma anotação? Por exemplo, a pessoa comprometeu o bem dela numa dívida, num financiamento bancário para uma empresa que ela abriu. Fica alguma coisa registrada ali? Esse imóvel é parte da garantia de tal banco, por exemplo.
Tem esse registro? Fica na matrícula do imóvel, no cartório de registro de imóveis. Então, cada imóvel ele tem uma matrícula dentro de um registro, de um cartório de registro que é competente, competência territorial, depende do lugar. Então, dentro dessa matrícula conta toda a história do imóvel. Se ele já foi financiado, se ele não foi financiado, se já teve uma penhora, se tem algum bloqueio judicial, se tem alguma garantia sobre aquele imóvel, é lá que tem que constar. Então, é importante que ele levante os documentos para verificar se aquele imóvel ele serve como garantia realmente para algum lugar. Mas é ali, nessa matrícula, que tem que constar. Tem que estar registrado, averbado nessa matrícula. Se o imóvel é garantia... Não tem como fazer essa... É porque você está adquirindo um imóvel que já é garantia de algo. Então, se tiver algum problema nessa outra relação... É o imóvel que vai ser tomado. Imóvel que vai ser... Perfeito, mesmo que tenha mudado já de mãos. Mesmo que tenha mudado de mãos. Legal. Aí quem está vendendo ou quem deu esse imóvel de garantia fala, não, mas olha, já foi tudo pago, só faltou dar baixa, que nós não fomos dar baixa. O ideal é dar baixa primeiro. Sim, se tiver essa situação, então você tem que ter um documento, a quitação. Né, para que você, mesmo que seja você que leve para dar baixa, mas você tem que ter esse documento para a sua garantia. Porque depois você não pode alegar que não sabia, porque está no cartório, está registrado. Né? Então, é público, né? Qualquer um consegue essa informação. Então, se ele não deu baixa ainda, você tem que ter esse documento. Se uma das partes recusar apresentar quaisquer tipos de documentos que forem pedidos, melhor sair fora. É suspeito, porque numa situação dessa... a transparência é a melhor saída, né? Então, eu preciso mostrar para quem está comprando o meu imóvel ou para quem está vendendo, né? Eu preciso mostrar realmente a verdade, né, da situação. Perfeito. Tem muitas perguntas aqui sobre herdeiros, partilha, a questão do inventário. Isso é uma coisa já muito estabelecida, mas quando se trata de imóvel, então tem que fazer o inventário, fazer tudo direitinho. Se já era parte, algumas pessoas já faleceram no meio desse processo, dá baixa em tudo, faz tudo direitinho. Na hora de vender, isso implica em alguma coisa? A pessoa pode falar, não, está dentro de um inventário, melhor não. Ou não tem nenhuma implicação para quem está comprando esse imóvel? Não, a questão é só quando tem um inventário que já está em trâmite, judicialmente, porque via cartório é muito rápido, se resolve de uma forma mais rápida, né? Agora, quando é judicial, ele acaba se estendendo por um tempo maior. Se ele é judicial, você precisa ter a certeza de que todos os herdeiros que têm direito ao imóvel, se eles concordam com aquela venda. Porque pode acontecer de um não concordar e isso vai acabar atrapalhando o adquirente, né, o comprador. Então, o comprador ele precisa ter a certeza de que todos os herdeiros querem vender o imóvel. Agora, vai atrapalhar a venda? Em tese não atrapalha. Talvez atrase um pouco o documento, porque ele precisa regularizar o inventário para depois fazer a escritura de transferência. Então, talvez o tempo leve um pouco mais, né, seja um pouco maior. Mas com relação a impedir, não impede. É errado dar posse de um imóvel quando você ainda não tem o pagamento todo feito? Não é errado. Acaba se tendo um pouco mais de risco, né? Acontece muito assim, o imóvel vale 500 mil, você deu 300, faltam 200. Mas como já pagou mais a metade, ou tanto faz o valor, mas só para exemplificar, eu já transfiro a posse, porque ele já pagou grande parte do valor, né? Mas se ele não pagar o restante, eu vou ter um problema para resolver. Mas transferir a posse não significa transferir o imóvel. Exatamente, eu só estou autorizando ele fazer uma reforma já, ou ele morar no imóvel, tá? Mas isso vai implicando em algumas coisas depois. E faz diferença se isso acontece demais? A gente ouve muitas histórias, você deve ouvir muito mais. Então, a pessoa tinha um valor para dar à vista, era mais da metade do que o imóvel valia, do montante ali da venda. E o restante foi uma coisa combinada, assim, olha, eu vou te dar uns cheques, ou eu passo aqui, enfim, com pouca garantia, porque mesmo o cheque é pouquíssima garantia, né, um montante muito grande.
Faz diferença se é dessa forma ou se a pessoa já pediu um financiamento pelo banco, ela não terminou de pagar ainda, mas é uma coisa que já está em andamento. Faz diferença? Quando é via banco, é muito mais simples, porque quem está vendendo acaba recebendo quase que à vista. Porque a pessoa que está comprando vai financiar para o banco, mas o vendedor já recebeu. Perfeito. Agora, quando é com cheque, o conselho que eu sempre dou para os clientes é: faz a escritura transferindo a propriedade para o comprador, mas fica marcado, fica anotado na escritura que o pagamento é parcelado. Porque caso ele não pague, você pode cobrar e usar o próprio imóvel como garantia daquela dívida. Então, é uma garantia a mais para o próprio vendedor, né? Tem telespectador na linha? Fala conosco agora o Roberto, aqui de São Paulo. Oi, Roberto, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo ao Consulta, fica à vontade, pode perguntar. Tá, eu moro numa cidade aqui no interior de São Paulo, Santa Cruz da Conceição. Tá. Pode falar. Eu moro numa cidade aqui do interior de São Paulo, Santa Cruz da Conceição. E eu tenho um terreno de 1.000 metros quadrados. Tá. Ele mede 20 de frente por 50 de fundo. Eu gostaria de desmembrar esse terreno. Tem alguma lei na cidade que impeça de eu desmembrar esse terreno? Por exemplo, um terreno de 10 por 50, ficasse 2 terrenos? Obrigada, Roberto, pela sua pergunta. Doutor, onde é que se informa sobre essas regras? Na prefeitura. Na prefeitura da cidade. Eu não vou saber a especificidade do município dele, mas na prefeitura lá eles vão saber informar se ele pode ou não pode. Se puder, ele vai ter que fazer 2 coisas. Ele precisa fazer o desmembramento na prefeitura, que aí ele vai ter 2 cobranças de IPTU, né, pela metade, proporcional, então, e fazer também a divisão de propriedade. Então, ele vai ter 2 registros, 2 matrículas. Então, uma matrícula de um imóvel e matrícula do outro imóvel. Essa do valor do terreno como um todo, ela deixa de existir e passa a ter 2. Tá? Perfeito. A pessoa pode se recusar a vender para uma... Hoje é muito difícil a pessoa ter pagamento à vista, né? Uhum. Mas a gente sabe que demora um pouquinho mais quando tem o trâmite bancário. Pode se recusar? Não, se não é pagamento à vista, eu não quero vender. Pode? Ela até pode, mas não é comum, né? Porque, como eu disse, o financiamento acaba sendo quase que à vista, né? A dúvida que dá normalmente para o vendedor é porque quando ele assina o documento no banco, então ele vai à instituição financeira, independente de qual, ele não recebe o valor no mesmo ato que ele assina. Por quê? O banco ainda, esse contrato tem que chegar no setor responsável para depois o banco liberar o valor e ser creditado na conta corrente do vendedor. Então tem uma insegurança, o vendedor, né? acaba ficando um pouco mais inseguro. Eu, particularmente, eu nunca vi dar nenhum tipo de problema nessa situação, mas ele acaba tendo um pouco mais de insegurança. Mas o fato ele poderia, em tese, falar: não, eu só vendo se for à vista em dinheiro. Mas não é comum, não é comum isso, não. Faltam 3 minutinhos, entrar um pouquinho na questão da vida em condomínio e aproveitar e linkar isso com o não pagamento da taxa de condomínio. Aí vai uma das reuniões principais, na minha opinião, nos edifícios em que se tem rodízio de vagas, é essa reunião. A gente brinca que é a única reunião que você tem um quórum considerável, né? Porque nas outras tem 3, 4 moradores só. Queria que você explicasse um pouquinho pra gente. A pessoa que não está pagando o condomínio, ela perde o direito de fato? Quem está ali na reunião? Então, o síndico, que é quem está por dentro de toda a situação, inclusive do pagamento ou não dessas taxas. Ele pode ou deve falar: olha, de que maneira fazer isso, né? A pessoa foi na reunião. Conta pra gente. Na verdade, o síndico ele não pode contabilizar o voto do condômino inadimplente. O que acontece ele pode estar lá. Porque ele tem o direito, né, na verdade, de estar ciente de tudo que se decide dentro do condomínio, mas ele não pode decidir pelo condomínio, porque ele não está contribuindo. O que ele pode fazer ou esse condômino, se ele já está em tratativa de acerto, alguma coisa, ele pede, ele vota, mas esse voto não é contabilizado para decisão. Ele não pode, de forma alguma, contabilizar. E essa abordagem, então, não deve ser feita, né?
o síndico também não deve abordar a pessoa e falar, não, contar para todo mundo que o voto dele não vale, não dá. Não pode. O que ele vai fazer? Na hora que você chega na sua assembleia, você precisa assinar da sua ciência, da sua presença. Nesse momento, a pessoa já fala, o seu voto não vai ser contabilizado. Entendeu? Perfeito. Mas sempre numa situação de sigilo, para que nenhum constrangimento seja feito. Se houver um constrangimento, doutor, situação chata, né? É muito chato. Antes de falar do constrangimento, é importante deixar claro que, na verdade, dentro do condomínio, todos os condôminos, eles têm o direito de saber quais são os inadimplentes, o quanto e quais são, se tem acordo, se tem processo. Então, eu não posso, o síndico, ele não pode omitir dos condôminos que aquela unidade está inadimplente. O que não pode, isso não dá o direito de você expor a pessoa, óbvio, né? Mas ele tem o direito e ele tem o dever de informar o resto do condomínio sobre aquela inadimplência. Se tiver um exagero, esse condomínio pode, inclusive, ser indenizado por a situação vexatória. Perfeito. Eu vou aproveitar e deixar os contatos aqui do doutor. Você que está em casa, eu sei que você também adorou esse bate-papo. Dá para manter contato aí com o doutor, fazer sua pergunta também. Lá no Facebook, você acessa da seguinte forma. Advogado Diego Sanches, com Z no final. Advogado Diego Sanches, com Z no final. E o e-mail que o doutor disponibiliza é dgosanches, com Z também, .adv@gmail.com. dgosanches.adv@gmail.com. Se você não conseguiu anotar, me pergunta lá na nossa página do Facebook, que eu vou ficar feliz de poder te ajudar com essa informação. Eu sempre falo que a gente precisa ter informação sobre tudo, né, para poder correr atrás. Os advogados sempre falam que o direito não bate a porta, né, de ninguém, mas não socorre os que dormem. Tem várias frases dessa, né? Mas a gente precisa ir atrás para saber o que é de direito e saber também para não extrapolar naquilo que não é mais o seu direito, né? Sim. Doutor, obrigada por ter vindo. Uma alegria sempre te receber aqui. Volte sempre. Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom fim de tarde. Você que perdeu um pedacinho desse programa, você quer esse conteúdo para compartilhar com seus amigos e familiares, quer deixar todo mundo muito bem informado? É muito fácil, é só acessar o nosso canal da Hit TV lá no YouTube. Tem uma centena de vídeos para você assistir, um conteúdo muito bacana. Toda a programação da Hit você acompanha ao vivo pelo canal do YouTube e depois os vídeos ficam disponíveis. Olha só. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da Hit. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal Hit TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Muito obrigada a você que escolheu ficar bem acompanhado no dia de hoje, ficar bem informado aqui no Consulta ao Doutor, hoje com esse tema jurídico. Surgiram temas, a gente faz um programa especial para você que está em casa. Fiquem com Deus, até amanhã. Tchau!